questão da fermentação do pão, por exemplo. Aí ele explicou como é que fazia. Você pegava, fazia a massa, todo o processo, né? Debulhava o trigo, botava no pilão, pilava, fazia a farinha na pedra. Aí eu fiz tudo isso. Sério? Fiz, eu adoro. Eu adoro, gente. Vocês não têm noção. Se eu contar essa história desse dia. Deu o almoço, eu falei, não vou almoçar aqui. Porque tinha comida, tinha tudo. Eu vou fazer minha comida. Todo mundo foi embora, eu fiquei sozinha. Falei, não, vou fazer. A galinha tá aqui, gente. Vamos fazer a galinha. Você tá falando sério? Tô falando sério. Ninguém quis ficar. Você tá falando sério? Tô falando sério. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e tô aqui com a minha cunhada Simone. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, como a gente sempre fala, a boca fala do que o coração tá cheio. E hoje a gente veio mais uma vez falar daquele que tem enchido os nossos corações. É isso aí, pessoal. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é uma atriz talentosíssima. Nós estamos falando sobre a Ju Boller. Bem-vinda, Ju! Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui. Já tô fã do podcast de vocês. A gente sempre faz um podcast, né? Antes do podcast começar. O podcast hoje antes foi longo. Gente, a gente se empolgou aqui. Davam 2 episódios só de papo. Mas eu tô muito feliz, Ju, que você veio. E é até engraçado, porque eu lembro que assim que a gente começou com essa ideia do podcast… eu acho que a gente… Nem lembro se a gente tinha começado a gravar. Eu acho que eu ainda ia gravar o primeiro episódio. E a gente se encontrou na estreia de Até Onde Ela Vai. Foi. Inclusive, o pessoal tá no Univer. Muito legal esse produto. É uma série, uma minissérie. E aí, a gente se encontrou nessa estreia. E aí, a gente conversou um pouquinho. E eu contei pra você do podcast. Você foi uma das primeiras pessoas que eu contei, na verdade, do podcast. E a primeira pessoa que eu convidei. E eu convidei de uma forma assim, meio despretensiosa. Eu falei, você iria? E aí, você falou que viria. Eu fiquei tão feliz, sério. Que eu lembro que eu mandei mensagem pra Simone. Mandei mensagem no grupo. Eu falei, gente, temos uma convidada. É verdade. Aí, já foi a primeira pessoa. Então, assim, fico muito feliz de você estar aqui, de finalmente concretizarmos esse convite e pelo seu apoio mesmo naquele momento, né? Quando a gente está iniciando uma coisa nova e a gente fala com alguém, é muito legal ter alguém que faz o que você fez, né? Que incentiva pessoas, porque você virou pra mim e falou assim, nossa, acho muito legal, qual é o Instagram? Vou seguir. A gente ainda não tinha nem seguidores, não tinha nem postagem. Você foi lá, começou a seguir o Instagram do podcast e falou assim, não, me chama, eu vou sim, com todo prazer. Então, assim, essas coisas… Quando a gente tá começando, elas nos incentivam muito, sabe? E é muito legal ter pessoas assim que se alegram com aquilo que a gente tá tentando empreender. É verdade. E nos incentivam e apoiam o que a gente faz, né? Eu acho que ter apoio é uma coisa, assim, linda. E eu agradeço pelo apoio que você me deu naquele momento. Me trouxe muita alegria, assim. Eu fiquei elétrica. Eu falei, gente, a Ju vai! Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, gente. Porque é isso, né? Eu sempre gosto de incentivar as pessoas a fazerem o que elas… O seu olhinho brilhava, sabe? E é isso, porque pra falar e criticar tem tanta gente, né? Verdade. E a gente tem que fazer. Se der certo, deu. Se não der também, parte pra outra. E tão bom ver que já tenho vários episódios maravilhosos. E eu já tô fã, já amei. Ai, gente, que isso. E assim, a gente queria… A gente tava até conversando aqui um pouco antes, né? Sobre o quanto é legal a gente conhecer a história das pessoas, né? E eu queria muito conhecer a sua história, porque a gente conhece algumas das histórias que foram contadas através de você, através do seu trabalho. Eu ia falar, gente, eu vou tirar a dúvida por todo mundo. Eu vou perguntar pra Eva. Por que uma fruta? Essa personagem tão icônica. E a gente queria conhecer mais da sua história, de como foi essa caminhada, de como que você chegou… nesse momento, assim, da sua vida, e você falou assim, não, é isso que eu quero fazer, é disso que eu gosto, é isso que eu amo. Como que foi essa jornada de construção?
Eu sempre falo isso da Eva. Eu falo, gente, tava no roteiro. Eu não podia fazer outra coisa. Eu tinha que seguir o que tava escrito ali. Eu não podia. Não vou comer, não vou comer. Não dava. Eu vou ser diferente. Não dava, tinha que seguir pra história continuar, né? Senão não estaremos aqui. Será que estaríamos? Pois é. Mas enfim. Então, eu comecei a fazer teatro com 6 anos. Nossa. Eu sou de Petrópolis. E no colégio que eu estudava, tinha um teatro grande. Petrópolis tem isso, né? Dos teatros antigos. Tinha um teatro dentro do colégio. E tinha aula extracurricular. Não fazia parte da grade do colégio, mas era dentro do colégio. E eu acho que pra minha mãe, que trabalhava fora, meu pai trabalhava fora, era mais uma atividade que eu ficava ali, né? Depois da aula, então devia ser. E eu me apaixonei, assim. Eu não lembro se eu pedi pra fazer. Eu não tenho essa memória. Eu lembro que eu fui fazer e eu adorava. Porque eram meus coleguinhas ali também do colégio. Tinha diferentes idades, mas todos crianças. E essa interação, né? E lúdica, sempre lúdica, né? O teatro é muito lúdico. E minha mãe falava pra mim que profissão era o que a gente mais gostava de fazer. Legal. Então eu nunca tive dúvida, Ah, que legal. porque eu cresci com isso. O que é profissão? Eu devo ter perguntado um dia. É o que você mais gosta de fazer. E o curioso é que quando eu tava com uns 13 anos, eu questionei isso. Eu fiz teatro dos 6 aos 12 nesse colégio, e aí eu troquei de colégio, e não tinha teatro. E eu acho que era longe do. Enfim, a dinâmica, eu comecei a estudar outro horário, de manhã, na verdade. Enfim, a dinâmica mudou e eu fiquei sem o teatro. Ai, foi o pior ano da minha vida, gente. Foi 1 ano só, na verdade. Mas era tão vazio, assim, eu sentia tanta falta. E aí eu acho que eu comecei a questionar. Minha mãe era dentista e ela começou a estudar ortodontia na época. E eu achei aquilo tão legal, ela pegava umas radiografias de crânio, aí ficava fazendo uns traçados, assim, matemáticos, pra poder botar o aparelho na pessoa. E eu via as pessoas tão felizes, assim, no consultório, né? Tipo, ai, que legal, vou mudar meus dentes. E aí um dia eu lembro que eu tava no elevador do prédio que ela trabalhava. Eu falei, mãe, eu acho que eu vou fazer odonto. Aí ela, por quê? Porque é tão legal, né, você poder trazer uma autoestima pra pessoa, devolver o sorriso dela, né, alinhar os dentes. Aí ela, mas antes de eu ser uma boa ortodontista, eu tive que fazer muita cárie, eu tive que fazer muita extração de dente, eu tive que fazer muito. Aí quando ela começou a falar, ai, não. Quando ela mostrou a realidade, né? Acho que não, eu queria só botar aparelho nos outros mesmo. E também, às vezes, depois, aí já um pouquinho mais velha, né? 16 anos, eu cobri atendente. Uma vez eu cobri uma atendente de um amigo dela, que a atendente entrou de férias e eu tava de férias. Aí ele falou: Ju, você quer ganhar um. Né? Aí eu falei: tá. E eu fui criada em consultório. Então, já sabia fazer aquilo, porque às vezes minha mãe também me usava de atendente. E aí eu fiquei, gente, eu não aguentava ficar dando aquele consultório. Era o dia inteiro, horas e horas e horas e horas, e eu ali fazendo a mesma coisa todos os dias. Eu falei, não, gente, isso não é pra mim. Vou voltar pro teatro mesmo, me dar inicial. E aí, quando eu fiz 13 para 14, o teatro voltou na minha vida. Porque meu pai veio com essa ideia, o teatro tablado, não sei o quê. Aí eu, quero fazer tablado. Quero fazer, só que era no Rio. E aí, como que ia fazer? Meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, não tinha quem me trouxesse. Aí eu me infiltrei num grupo que uma mãe trazia de Petrópolis. E aí, uma galerinha. comecei a fazer, só que aí essa menina saiu. E aí, eu acho que eu insisti tanto pro meu pai que ele falou, tá bom, vou deixar. Não sei como, gente. Hoje em dia isso seria inviável. Eu pegava um ônibus na rodoviária de Petrópolis, descia até a rodoviária do Rio, pegava o 110, descia na Lagoa e ia pro tablado. Caramba! Toda semana. Com 14, 15, não sei como.
A mãe aqui com o coração palpitando. Caramba! Foram uns 3 anos fazendo isso. Caramba. Aí no último ano, que era o que eu tava no último ano do colégio, na verdade, o último ano que eu fiz tablado. Eu tava no último ano do colégio. Meu colégio era muito difícil. E eu tinha aula de manhã e de tarde, tinha prova toda semana. E aí eu falei, cara, eu vou ter que sair do teatro, senão eu não vou passar no colégio. Caramba. E aí não adiantava nada, né? É. Aí eu saí, fiz 3 meses, aí eu vi que não ia dar conta. Porque era um dia inteiro que eu perdia, né? Uma tarde inteira que eu perdia. Que eu não conseguia estudar, que eu, enfim. E fora que tinha que sempre preparar alguma coisa pra aula da semana seguinte de teatro, né? Tem a liçãozinha de casa, alguma coisa, né? uma cena. Sempre tinha um exercício, assim, alguma coisa pra decorar. E aí eu falei, cara, não vai dar. Aí eu saí, passei no colégio e prestei vestibular pra Unirio, pra artes cênicas. Só que eu não passei. Sério? Não passei. Era muito difícil. Eu passei no vestibular, mas não passei na habilidade específica, que era uma prova prática. E eu acho bom, na verdade, eu era muito nova. Eu não tinha nem 18, eu tava com 17 pra 18. Só que nesse meio tempo, um paciente da minha mãe, que era fotógrafo, viu uma foto minha no consultório e perguntou se ele podia fazer um ensaio meu. E aí minha mãe falou, ele era muito querido, minha mãe já tinha intimidade com ele, com a família. E aí ela falou, tá, tudo bem, fala com ela, se ela quiser. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, eu já queria trabalhar com isso, era bom, né, ter material. E aí eu fiz esse ensaio e sem eu saber, ele mandou uma foto pra uma agência de modelo chamada Elite, que tinha aqui no Rio, que era bem famosa, eu não sei nem se ainda existe, mas é Elite Model. E aí me ligaram. E eu nem sabia, eu falei, gente, como assim? Muito querido ele, o Ézio, cara. Ele foi muito legal. E aí me chamaram pra ter uma reunião lá e tal. Minha mãe foi comigo, porque eu era menor ainda na época. Aí eu já cheguei lá assim, olha, eu não sou modelo, não vou emagrecer. Porque não fazia sentido pra mim essa coisa estética. E eu não queria também, sabe? Tipo, não era nesse lugar pra mim, era um lugar de prazer. Então, eu falei, olha, não sou modelo, não vou emagrecer, não quero, tipo, esse lugar. Aí ele falou, tá bom, então a gente vai te mandar pra fazer teste pra oficina da Globo. Aí eu falei, tá bom, aí isso eu topo. Aí eu fiz teste pra oficina e pra malhação. E, na verdade, eu não passei nem na oficina, nem na malhação. Só que uma menina que tinha passado pra oficina, passou pra malhação. E aí eu peguei, eu era próxima. E aí eu fiz a oficina da Globo em 2005. Caramba. Aí foi, gente. Aí no ano seguinte eu já fiz malhação, aí eu já fiquei contratada. E aí já comecei. Já começou a sua E desde carreira. então, eu me sustentei na vida. Assim, virou uma profissão real. Que legal, Ju. E ela começou cedinho, né? Não, com 6 Começou anos. e não teve dúvida. Assim, a dúvida veio na adolescência, porque assim, né? Se adolescente não tiver dúvida, não é adolescente, no caso, né? Então foi normal, assim. A mãe deu um choque da realidade, né? Tem sempre aquela Isso foi mãe. muito legal. É mesmo. Porque a maioria dos meus colegas, os pais exigiam que eles fizessem uma outra faculdade, sabe? Eu lembro de um colega meu que hoje em dia ele é roteirista, ele tem um programa super famoso, não sei se pode falar. Mas, enfim, Pode. o Vai Que Cola. Ah, sim! Então, ele fez tablado comigo milênios atrás e ele Gente. teve que fazer uma faculdade, outra. Então ele fazia Direito, acho que na UERJ, e Unirio. Ele fazia as duas ao mesmo tempo. Caramba! Direito Não, mais. ele era. É por isso que ele é roteirista hoje, no caso, né? Porque E a aí pessoa você tem vê, que. né? Tudo bem, ele até pode usar a faculdade de Direito, Sim. porque. Mas assim. Não era E eu não aquilo, tive isso, né? Eu tive um apoio real do que eu quisesse escolher. Isso com certeza faz total diferença, Toda a né? diferença. Você ter apoio. Você pode concentrar sua energia naquilo que você já tinha o desejo de fazer, né? Eu entendo um pouco os pais, eu acho que é uma proteção, assim, de que tipo, poxa, vai que não dá certo, né? Então você vai ter ali uma outra profissão e tal.
Mas ao mesmo tempo é isso, acaba dividindo a energia e você às vezes perde tempo, né? Também. A pessoa perde o tempo que ela não precisaria ter perdido. Exatamente. Né? Aí fica frustrada, ai, mas e se eu tivesse feito? E se, né? E aí, graças a Deus, não foi o seu caso. Deu tudo certo, você teve apoio, teve choque de realidade. Teve choque de realidade, que é legal. E o bom que você pôde experimentar, né? Quando ficou lá com a sua mãe, ficou no consultório. E ver qual que é… Porque eu acho isso muito engraçado, né? Porque para algumas pessoas ter justamente esse todo dia igual é fundamental, né? Tipo assim, eu preciso que seja… Sair uma coisinha da rotina já a pessoa já fica fora da zona de conforto, já não gosta. E pra você não, precisava ter essa diferença todo dia. Eu acho que por ator, né? Acho que todo, assim, já… Não dá pra ser uma coisa engessada, Não né? dá pra ser engessado. Vocês vivem de personagem. Eu gosto do dinamismo, gente. É legal. Eu faço agenda, eu preciso fazer agenda. Até porque eu tava comentando com você, né? Que eu descobri que eu tenho TDAH, hoje eu trato. E pra mim é fundamental, assim, eu preciso todo domingo, assim, no final do dia, que eu deito na minha cama, eu já faço toda a agenda da semana no celular, e me organizo mentalmente, eu sou super organizada nesse sentido. Mas eu gosto do dinamismo. De não ter a mesma coisa o tempo todo. Mas eu acho que isso é um pouco… Acho que quem trabalha nessa área, né? Você gosta da novidade. Quando vem um projeto novo, eu vejo pelo Alan. Quando… Até mesmo em Gênesis, né? Vou citar aqui Gênesis. Gênesis acabou sendo interrompido, né? Por conta da pandemia e retornou. E eu lembro que ele… Teve uma hora que eu lembro que ele falava assim… Nossa, quando começou o próximo projeto, que eu nem vou lembrar agora qual foi. Depois de Gênesis? Eu também não… Eu não lembro mesmo qual foi o outro projeto. Não vou nem chutar pra não errar feio. Exato. Eu realmente esqueci. Não foi Reis? Foi? Será que já entrou na… Será que foi Reis? Eu acho que foi. Eu ia falar Jezabel, mas não foi. Jezabel foi depois de Jesus. Foi porque como eu peguei os primeiros do Rei, na verdade é porque eu troquei de personagem várias vezes. Desde o primeiro, eu lembro que a galera do José do Egito ainda tava por ali. Caramba! José do Egito de Gênesis. Sim. Então realmente foi Reis. Mas eu lembro que pra ele, quando começou… Ele ficou muito empolgado, porque tava mudando e na cabeça, assim, Gênesis era um projeto que já estava há muito tempo ali, porque realmente, como teve uma interrupção e aí um retorno, parecia que você estava há muito tempo no mesmo projeto. E realmente estava, né? E pro que ele estava acostumado, né? Que era um produto, depois outro, tinha um tempo limite ali. Um tempo limitado. Então, eu lembro que foi uma mega empolgação. Ele, nossa, vamos começar outro projeto, é Reis agora e tal. E toda vez que eu vejo um projeto novo, dá uma animação, assim. Então, realmente, pra quem gosta dessa novidade, eu gosto também, fico empolgada. É incrível, assim, você começar algo novo, né? Você falou de novidade, eu tô lembrando dela contando pra gente da oficina. Gente, a oficina de Reis… Que ela quis fazer a comida pra aproveitar. Gente, não, foi de Gênesis. Eu falei Reis, é Gênesis. Ela quis fazer a própria comida pra ter a própria experiência. A vivência de então, não ter utensílios. Exatamente. Eu quero o quê? Eu quero voltar pra minha cozinha. Que a você quer fryer, né, Simone? Você não quer um foguinho a lenha. Eu não quero pegar uma galinha, fazer uma galinha. Não quero. Eu quero minha galinha já limpinha, com um bifinho já do peito de frango cortado. Ela foi fazer o quê? A galinha. Isso, essa coisa da vivência, né? Desse dinamismo, né? Ficar parado. A pessoa quer ele botar a mão na mão, gente. Ainda mais com essa questão do histórico, né, Ju? Como é que é isso? Você voltar e realmente… Como é interpretar a primeira mulher? Gente, facilitou… Bom, primeiro eu fiquei em pânico, né? Eu queria muito. Porque assim, na época que estavam acontecendo os testes de Adão e Eva… Também estava acontecendo o teste que a Dai fez, da Angélica. Como é que era o nome da novela? Não é… Que ela fez a Poderosa. Isso. Mas o é da Poderosa. Que eu acabei fazendo teste pros 2 trabalhos. Mas eu queria fazer a Eva.
E eu lembro que eu já sabia que eram 3 capítulos. E o outro trabalho não. O outro trabalho era o trabalho inteiro. Eu falei, não importa. Pra mim, simbolicamente, primeiro que é uma personagem que todo mundo conhece. Independente da religião, do país, da cultura, todo mundo sabe quem foi a Eva. Verdade. E o Adão também, né? E aí eu falei, cara, deve ser muito legal fazer essa. Aí passei. Aí eu falei, passei. E eu lembro que todo mundo falava assim, a Dai mesmo falou, gente, essa personagem é sua, você é a cara da personagem. Eu falei, tomara que você pegue outra. Eu gosto muito da Dai. E aí, quando saiu na mídia que eu ia fazer a Eva, eu comecei a receber mensagens no Instagram. Não acredito que você vai fazer a Eva. Eu odeio a Eva. Falei, gente, ela é odiada. Eu vou fazer uma personagem que todo mundo já odeia. Aí eu fiquei em pânico. Aí eu falei, tá. Bom, então é isso. Eu vou esquecer que é a Eva, né? Vou ler o capítulo, o roteiro e vou fazer essa mulher. Independente. Vou contar essa história. Independente. E depois eu vejo o que dá, né, gente? Porque se eu ficasse pensando nisso, que as pessoas já não gostavam dela, que ela já era rejeitada, eu ia ficar mais nervosa. Ô, gente, bichinha da Eva. Pois é, menina. Mas ninguém gostou. Mas quem nunca cresceu ouvindo, ainda mais a gente que cresceu na igreja, tudo culpa de Eva. Tudo culpa de Eva. Qualquer dor de cabeça, gente, qualquer culpa cólica. de Eva. Quando eu tinha cólica, eu falava, Eva, quando eu chegar no culpa céu. de Gente, até o trabalho. Como se o Adão não tivesse comido a fruta. Não, Oi? e assim, eu tava brincando ontem, eu falei com umas amigas minhas, eu falei assim, gente, amanhã eu vou entrevistar a Eva. Aí todo mundo me olhou assim, Eva, é a primeira mulher. E todo mundo começou a rir. Falei, não, mas assim, uma vez eu tava até falando com a Débora, um fato que eu acho muito engraçado, que eu cresci na igreja, a gente cresceu na igreja. E aí eu falei pra Débora que um dia eu tava lendo a Bíblia, aleatoriamente assim, né? Gênesis, e aí eu tava lá, não sei o que lá, Adão, Deus criou Adão, Deus falou pra Adão, não coma desse fruto. No capítulo seguinte, Deus cria a Eva. Aí eu, opa, tem alguma coisa errada. Cresci sabendo que, na minha cabeça, Eva estava quando o recado foi dado, não coma do fruto. Eva não estava presente no momento do recado. Não. Ou seja, desde Adão, temos um probleminha de passar o recado do homem para a mulher. A comunicação não foi feita assertivamente. E aí eu até brinquei que uma vez eu vi um pastor falando que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e não por uma mulher entrou o pecado no mundo, porque o recado foi dado para Adão. Eva também não poderia comer, a gente sabe, mas como foi o recado passado? A gente não sabe. Então, a Bíblia, ela é específica e eu não sabia, eu acho que foi vendo até o Rodrigo Silva uma vez que eu ouvi, ele falando que quando a Bíblia relata assim, tiveram 500 homens, 5 milhões de homens, literalmente homens, as mulheres não eram contabilizadas. Para mim, eram contabilizados. Não, crianças e mulheres não eram. Então, quando ele fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, foi por causa de Adão, não foi por conta de Eva. Por isso que ele até falou que Jesus, ele podia nascer de uma mulher virgem, mas não de um homem. Ele teve uma mãe terrena e um pai celeste, porque o pecado entrou por Adão. Apesar de que é Eva que comeu a fruta. Mas por que eu não te conheci nesse período? Eu tinha muito mais argumento. Mas eu usava esse argumento. Eu falava, Deus não falou comigo. Deus falou com Adão. Não foi comigo. Eu não sabia, assim, desse jeito, que não era pra comer. É engraçado, porque eu jamais imaginei que ela tivesse tomado esse tipo de receio. Tipo, ninguém gosta. Gente, eu pensei, cara, imagina a primeira mulher. Assim, tudo começou por mim. Mas me escreveram. Não foi uma coisa que eu tirei, assim, da minha cabeça. Eu recebi muitas mensagens. Gente. Mas muitas, você não tem noção.
Mas tem um plot twist. Que, na verdade, gente, eu acho que foi, assim, o momento que eu entendi o propósito da minha profissão. Que legal. De verdade, eu brinco. Porque falam assim, a arte não tem um propósito, né? Não é como a medicina que cura pessoas, ou um advogado que, né, prega a justiça, ou, enfim, as profissões têm um propósito objetivo. A arte não é objetiva. Mas eu acho que depois da pandemia as pessoas entenderam um pouco que salva vidas, né? Muito. Assim, se não fosse as séries, a música, os livros, na pandemia, as pessoas poderiam ter enlouquecido, né? De verdade. Então, assim, o que aconteceu? Depois que foi ao ar, eu recebi mensagens de novo. Muitas mensagens. As retratações. Porém, de gratidão. Legal. Que legal. Tanto mulheres quanto homens também. Claro, muito mais mulheres. Mas assim, ai, gente, eu fico arrepiada só de falar. E era tão bonito de ler as meninas, mulheres, enfim, de todas as idades. Muito obrigada por você ter aberto os meus olhos para essa mulher. Muito obrigada por eu ter conseguido enxergar. Coitada da Eva, nossa. Adão boy lixo, essa Porque na série, eu não lembro se isso tá escrito. Acho que não tá escrito. Mas enfim, na série teve essa, como é que a gente chama? Licença poética. Que o Adão, ele agride a Eva fisicamente, né? E aí as mulheres se ligaram, sabe? Então, foi muito legal ter visto várias mulheres acolhendo esse feminino que era rejeitado. Que era rejeitado com raiva, né? Com culpa. E culpa em ser mulher, né? Então, isso pra mim foi tão grande, sabe? Foi realmente assim, falei, isso, a função, ela é enorme, né? De você poder fazer com que uma mulher faça as pazes com o seu feminino. Sim, é verdade. Eu acho isso muito legal, assim. Eu vou falar de uma experiência minha pessoal, assim, com Eva, digamos assim. E aí eu vou falar que era uma das culpas que eu jogava pra Eva, mas que ao mesmo tempo que foi uma culpa, me trouxe um remédio, né? Eu tava até ouvindo uma pessoa falar que a Bíblia, ela tem todos os remédios, ela tem o antídoto para qualquer veneno que a gente tenha na nossa vida. Então, qualquer tipo de coisa que esteja nos fazendo mal, que esteja nos envenenando, a Bíblia, ela tem um antídoto para isso. E eu vivi uma questão no meu parto que me trouxe muita culpa e eu fiquei meio traumatizada. Acho que muita gente vai se identificar. Rindo, mas é de desespero. Rindo de nervoso. Mas tive a gestação toda tranquila, correu tudo bem e tal. E na hora mesmo do parto, foi bem traumático, assim. Graças a Deus, não sofri nenhuma violência obstétrica, nada disso. Foi tudo feito com muito respeito. Mas parto é um negócio pauleira, né? Eu acho que você pode estudar, você pode pesquisar, mas só vivendo você vê que é um negócio difícil. E aí, eu fiquei um pouco traumatizada com aquela experiência que eu vivi do parto. Aquilo me trouxe… eu fiquei meio traumatizada. E eu ficava mal, assim. Quando eu lembrava do parto, eu ficava mal. Quando eu fui consultar a minha obstetra no meu pós-parto, eu fiquei mal. Chorei muito, não queria ir ver a minha obstetra, porque eu não queria me lembrar do parto. Então, quando eu falava do parto com as pessoas, eu me perguntavam, aquilo já me dava uma angústia. E eu ficava lembrando. E às vezes, do nada, eu lembrava do parto e ficava mal. Então, foi muito ruim, assim. Durante um tempo, eu me culpava muito. E eu ficava assim, caramba, por que eu escolhi? Eu tive parto normal. Porque eu escolhi ter parto normal. Por que eu decidi fazer isso? E eu me culpava. E eu pensava, poxa, graças a Deus, foi Deus, assim, que no último momento botou a mão. E meu parto correu tudo bem, deu tudo certo, graças a Deus. Alice nasceu com saúde. E eu tava em oração ali no momento do parto. Mas foi meio tenso. E eu ficava me culpando.
E eu me culpava, e eu ficava mal. E eu pensava, e se algo tivesse dado errado, a culpa seria minha. Por que eu tentei um parto normal? Eu não devia ter feito isso e tal. E eu ficava naquilo ali, era horrível, assim. Eu fiquei bem mal ali naquele período, pensando nessa questão do parto. E aí, Eva me trouxe o antídoto que eu precisava para esse veneno que tava me fazendo muito mal por dentro. E foi uma das coisas que foi meio que o castigo de Eva, né? Pelo pecado, pelo que ela havia feito, pela desobediência. E essa palavra, ela veio pra mim como um alívio. Ela veio pra mim como um conforto. Por quê? Porque eu entendi que partos são difíceis. Tá na Bíblia. Maravilhoso. Eu entendi que, assim, foi algo que o próprio Deus falou. Olha, a partir de hoje, você vai ter filho a duras penas. Isso me trouxe uma tranquilidade porque eu entendi que não importa a equipe que eu tivesse escolhido para fazer o meu parto, não interessava o hospital, eu podia estar no melhor hospital, ou eu podia estar num local assim, como tem pessoas que tem dentro do carro, que tem dentro de casa, não interessa, parto é difícil. Estava escrito, já era para ser difícil para todas as mulheres. É uma grande alegria que vem a um custo. E esse foi o custo da mulher, de ter um parto. Ela vai ter os seus filhos, mas ela vai ter a um alto preço, ela vai ser difícil. Então isso me trouxe paz. Eu entendi que, assim, não importava. Eu podia ter agendado cesárea, podia ter escolhido outra equipe, eu podia ter ido para outro hospital. Seria difícil. E isso me trouxe paz, isso me trouxe, Ju, um alívio. Eu entendi que, assim, ufa, deu tudo certo. É como que Deus falasse assim, minha filha, ia ser difícil, mas eu não estava com você. Eu não fiz dar tudo certo. Seu parto não correu bem. Você entregou o seu parto nas suas mãos. E realmente, um dia antes da Alice nascer, eu tinha ido à igreja, foi num domingo, e eu encostei a minha barriga, assim, aquele barrigão no altar. E eu falei, meu Deus, eu não sei quando a minha filha vai nascer, mas eu entrego a vida dela nas suas mãos, o meu parto nas suas mãos, e deu tudo certo. Poderia ter dado errado, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tava com você, mesmo naquele momento. Mas fica em paz, tá tudo bem. E aí aquilo me deu um... Aí eu falei, Eva, estamos de bem, tá? Estamos juntas, de bem, né? tá tudo certo. Então acho que é isso que você falou, é você olhar e falar assim, quer saber, tem coisas que vão acontecer, ser mulher é isso aí, mas Deus nos deu uma força incrível, Ele não nos abandona. Mas voltando a Eva, as experiências de gravação, ela estava contando pra gente que essa cena da cachoeira lindíssima que a gente viu, estavam 9 graus. É, gente, tava bem frio. Imagina, 9 Com aquela micro roupa de courozinho. Não, e na verdade, como as personagens tinham tirado a roupa pra entrar, a gente só tava com uma lycra, tipo, que nem bailarino usa. Sim. Shortinho, cor da pele, um top, o Carlo não, né? Mas eu tava com um top. nada. E a Nossa. gente ficou... O negócio é que ficamos muitas horas molhados. É, isso daí é. Umas 4 horas foi. Meu Deus, Caramba. com 9 graus numa cachoeira, assim, com mata, né? Então, vento. Pedra, tudo em Meu volta. Deus. Bem Caramba. frio. É, Não, é esse muito dia lindo ser atriz, né? Acho que foi o dia que eu mais sofri, gente. pra gravar. Sério? Foi Acho o que mais sim. difícil. É, Não, teve um outro também que foi... Nossa, esse dia também foi muito. Mas não foi em Gênesis. Foi como esse... A gente foi gravar no Marrocos, era Jesus. Ah. Era uma cena que era dentro do Herodes, que era aquele... Aham. Eu não sei o que a minha personagem foi fazer no castelo de Herodes, gente. Mas eu fui para lá. E a gente filmou num museu lá no Marrocos, em Ouarzazate, nessa cidade. E era para ser noite, então eles fecharam todas as janelas. E acenderam tochas. E tinha, tipo, 60 pessoas ali dentro. Ou mais, 60 figurantes, mais a equipe. Gente, era um calor. Nossa. E não sei porquê. Porque a personagem que fazia... A atriz que fazia a minha personagem mais velha tinha um olho castanho. E aí eu usei lente pra ficar com o olho mais escuro.
Eu não conseguia ficar de olho aberto, que a lente colava no olho. Então, eu ficava imóvel, eu fiquei imóvel. Assim, não me mexia. Eu meditei horas ali, assim, porque era tanto calor. E não dava pra tomar água, porque o banheiro era muito longe. Meu Deus. Caramba! Gente, esse dia… Não, acho que esse dia foi pior. Porque eu acho que Porque foram os dois extremos, né? não, eu ia falar, a pessoa passa muito frio e outro calor. secura Mas e no calor. frio você consegue esquentar. E ali, querendo ou não, tava frio, mas é o que você falou. Eu fiquei com muito frio, mas às vezes vinha alguém com chocolate quente, aí eu tomava. Eu voltava a Dava um sentir frio. alívio, né? Aí, o Thiago, o assistente de câmera, ele tirou o casaco dele. Eu tava com roupão ainda, eu botei o casaco dele. E assim, mas numa dinâmica. Gente, mas era tanto calor. Eu não sei, eu nunca passei um calor tão ao ponto da lente colar no olho. Caramba! É mesmo. Foi loucura, punk. né? Esse dia foi punk. E eu não me mexia. Eu não me mexia. O ar pra respirar. E lá é muito seco, né? Sei lá, não sei nem explicar. Sei como é que eu sobrevivi. Ai, é muito bom ser atriz. Nossa, é ótimo, mas… Gente, é muito perrengue. Não é o Gênesis, glamour então, que as pessoas imaginam, né? Gênesis foi só… É porque eu não me importo. Aham. Eu sou de Petrópolis, eu sempre gostei de acampar, eu não tenho problema com bicho, com nada. Mas teve um dia que eu tava sentada assim… Eu não lembro quem foi. O Alan tava lá? Não, ele não viajou pro sul. Então foi o Miguel. Eu tava assim, sentada e de repente o Miguel olhou e falou: uma aranha. Era uma aranha deste tamanho do meu lado. E eu tava descalça, assim. Mas você continuou? Não, aí… Tá, não, porque vai que, né? Ela falou com tanta naturalidade que eu falei assim, a pessoa só falou assim, sai. Não, eu tenho pavor. Não, era uma enorme aranha. Era uma aranha assim… não. Não, aí eu saí. Aí o Miguel falou: não fica descalça. Você não pode ficar descalça. É Eu falei, "Tá verdade. Porque é responsabilidade, né? Eu tô trabalhando, é responsabilidade da verdade, empresa, né? Minha verdade. saúde. Não, com certeza não. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Várias coisas. Teve o dia que o Edgar queria gravar a chuva. E aí foi caindo o dia, foi caindo, foi esfriando, foi esfriando. Isso era novembro, gente. O sul é frio, mesmo em novembro. Sério? Meu Deus. Aí foi caindo, a temperatura foi caindo. Eu só rezava, por favor, não vai fazer a chuva hoje, por favor. Porque a gente ia, de novo, a mesma coisa. Se molhar e fazer aquela… E aí eu acho que ele ficou com pena da gente. Não, e é engraçado porque, voltando pra cena da cachoeira, mas só pra usar de exemplo… É uma cena que, sei lá, a gente viu 3 minutos. Ela gravou Mas é 4 horas. Não, mais, durou mais. Mais do que 4 horas. Olha que loucura. Tinham mais cenas ali, né? Porque eles chegavam, aí ele entrava, aí ela entrava, aí depois eles conversavam, aí vinha um cavalo, aí depois ele comia um negócio, passava mal. É verdade. Tem Foram toda a 2 dias sequência. ali. Meu Deus. Foram os 2 dias ali. Gente. Só que um dia foi seco. Que bom, pelo menos um dia foi tranquilo. Pelo menos um dia Mas foi esse seco dia com 9 graus. Mas nossa. Mas esse dia da chuva, eu lembro que dava pro Edgar gravar. Ele não gravou porque realmente estava muito frio. E aí ele deixou pro outro dia. Aí eu falei, ai, Senhor. Obrigada, Deus. Porque né? São os perrengues e não dá pra… Entendeu? Tem que fazer, tem que fazer. Não, É ela isso aí. falou que ela tá disposta até A raspar a a cabeça. raspar o cabelo. Ai, eu adoro essas coisas. Gente! Isso sim, Gente, esse é nasceu muito pra ser atriz, né? desprendimento, Mas é tão legal, acho tão legal mudar, assim, uma personagem, sabe? Você até tinha comentado com a gente que quando você tá muito nervosa com alguma situação, você pra pensar, não, peraí, deixa eu ver o que tá errado aqui dentro de mim pra eu estar tão estressada assim com alguma coisa por fora, né? Porque é isso. Isso foi uma coisa que eu aprendi ultimamente, assim, porque eu dei uma reformulada na minha vida, assim, sabe? Nesses últimos anos. Eu acho que a pandemia também trouxe muito isso pra gente, né? De olhar um propósito que não é o trabalho, que não é ser bem-sucedido, que não é… Hoje, eu até esses dias estava comentando com uma pessoa que meu propósito hoje é ser uma pessoa melhor para o outro. Aí a pessoa ficou assim, mas como assim? Esse é o seu propósito? Eu falei,
Meu propósito é ser cada dia uma pessoa melhor pro outro. Num mundo que tá muito egoísta. Nossa, gente, E nós somos egoístas, né? A nossa personalidade é construída em cima do ego. Então, todos os dias eu acordo egoísta. Eu brinco, eu falo, todos os dias eu acordo egoísta. Aí eu rezo, eu agradeço. Eu começo a praticar ações de compaixão. Aí eu vou ficando menos egoísta, né? E isso me dá um prazer enorme, impressionante, né? Ajudar o outro. Eu tenho descoberto muito isso, que ajudar o outro me dá muito mais prazer do que fazer uma coisa por mim. Isso sou eu, gente, né? Porque cada um é de um jeito. Sim. Eu tenho descoberto isso na minha vida. E hoje, assim, coisas que eu pensava antes, eu quero, né, construir uma carreira. Hoje eu penso, não, gente, se eu tiver cada dia um ser humano melhor e puder ajudar o outro, pra mim tá ótimo. É o simples, viver o simples, sabe? Sem muitas emoções, porque isso também eu percebi que me desestabilizava emocionalmente, sabe? Viver grandes coisas. Não, vamos ficar com a serenidade, né? Sem grandes emoções. Eu não preciso de grandes emoções. E cada vez mais eu tenho me descoberto nesse lugar. E aí é isso. E quando eu percebo que eu tô impaciente, irritável, eu falo, é alguma coisa comigo. Se eu tô irritada pra fora, eu tô irritada comigo. Alguma coisa em mim está me irritando. E eu preciso aceitar. O que é? Aí eu começo a refletir. Porque normalmente a gente busca culpar o outro. Sim. Exatamente. É o outro que está me irritando. Mas às vezes não é o outro. Às vezes é algo dentro da gente que a gente precisa buscar, né? Se todo mundo fizesse esse exercício, né? De se... Pois é, mas a gente não é ensinado assim, né? É mais A gente não é fácil ensinado assim. culpar o outro pelo que tá acontecendo, às vezes refletir no outro aquilo que não tá errado na gente, né? Do que se cuidar, né? Cuidar das emoçõezinhas. A Cuidar gente do coraçãozinho. Se autoconhecer, né? A gente tem muita dificuldade, eu percebo isso, de aceitar o erro. A gente vive numa sociedade muito competitiva. Tudo tem que ter uma competição, sabe? Essa coisa de se comparar. Eu fazendo essa análise de quem eu sou, eu fiquei percebendo isso. Eu me comparo o tempo inteiro. E isso é uma escravidão. Isso diminui minha autoestima. Isso faz com que eu evite pessoas. Isso faz com que eu tenha muito medo de fazer qualquer coisa, porque eu posso fazer mal. Só que, gente, é tão bom você tentar e errar. Porque você não aprende com acerto, você aprende com erro. Se eu acertar, tá certo. Eu aprendi? Não sei. Agora, se eu errar, aí eu vou aprender, né? Eu entendo, assim, um pouco dessa forma. E hoje em dia eu tenho aceitado muito... E também o fato de, assim... de entregar mesmo. Eu não tenho controle de nada, né? Existe algo muito maior do que eu chamo de Deus, mas cada um chama do que quiser, né? Mas pra mim é Deus, que tem o controle de tudo. Então, assim, se alguma coisa deu errado, é porque era pra ser assim. Não sou eu que controlo as coisas. E aí foi ficando tão mais leve. E nas mínimas coisas, às vezes, assim, tem uma pessoa muito devagar na calçada e eu tenho que esperar pra pessoa passar. Eu falo alguma coisa. É alguma coisa que eu preciso desse tempo a mais. Vai saber ali na frente, não tem pessoas que deixam de pegar um avião e o avião cai? Aí hoje em dia eu já... Na verdade, você viver com aceitação é mais leve, né? É mais fácil. Porque você não luta contra uma coisa que você realmente não tem controle, gente. A gente é um bichinho desse tamanho, dentro de uma galáxia, dentro... Não é nada, né? Como que eu controlo o quê? Eu não controlo nem minha mente. Às vezes eu não controlo nem as minhas atitudes. Vou controlar o quê, gente? Eu posso controlar as minhas ações. Exatamente. Sim. Eu tenho focado nisso. A forma como você age como com as você pessoas. reage, né? Ou como você... O que eu faço, né? O que eu falo. Eu posso não controlar o meu pensamento, que eu acho muito mais difícil, né? Eu tenho meditado pra ver se eu consigo dar uma... Porque às vezes a gente tem pensamentos, né? Às vezes... E aí eu falo, não, isso não é meu. Exatamente. Isso é um invasor. Eu acho que eu falo que eu acho que quando a gente aprendeu a atribuir o que é do outro,
Às vezes tem pessoa que não está num dia bom e quer te tirar do seu dia bom. Então, quando eu aprendi a olhar e falar, não, isso não é sobre mim, é sobre ele. Porque não é a nossa primeira reação. Porque quando a pessoa não tá num dia bom e tenta, de alguma forma, infernizar a nossa vida, a gente se destabiliza, né? E aí, às vezes, quer responder. E aí, quando eu aprendi, porque pra mim é um auto controle muito forte, porque eu sou muito reativa. De eu pensar, não é sobre mim. E é muito engraçado, porque quando você começa a fazer esse exercício é muito difícil, mas depois fica um pouco mais fácil. Não é que é fácil você controlar, foi o que você falou, não consigo controlar os meus pensamentos, mas eu consigo controlar o que eu faço a partir deles. Eu posso aceitá-los e tipo, mata, ou eu posso, não, deixa, sabe? Não é sobre mim, é sobre o outro. Então, isso daí é muito bom. As pessoas deveriam muito fazer isso, né? É exatamente isso. E assim, isso que você estava me falando me lembrou muito uma passagem de Mateus que eu gosto muito, né? Porque eu sei como você tá. E essa palavra ela fala sobre isso, ela fala sobre ansiedade. E você falou sobre controle dos pensamentos e o quanto que isso é difícil, né? E a gente acaba, às vezes, entrando num estado de ansiedade sem a gente se dar conta. Porque, às vezes, vem pensamentos invasores, tentam fazer ali um ninhozinho na nossa mente. E se a gente não cuidar para parar, para analisar, para falar assim, peraí, de onde é que tá vindo isso? Né? A gente acaba acreditando em pensamentos mentirosos e ficando sujeita a eles, e aquilo mexe com o nosso emocional, isso mexe às vezes com a forma como a gente trata o outro, isso às vezes gera um estado ali de ansiedade que é horrível, que às vezes te paralisa, que às vezes você fica, enfim, pensando pior. Gente, é horrível. A ansiedade em excesso vira depressão. É horrível você viver, quantas pessoas vivem esperando o pior? Esperando algo ruim, porque são tantos pensamentos negativos que vão criando ninhos e mentiras repetidas muitas vezes, as pessoas vão tomando como verdade. Então é muito perigoso, é muito importante realmente a gente vigiar aquilo que a gente está pensando, analisar o que a gente está sentindo naquele momento. Tem uma coisa que eu tenho orado, né, que eu aprendi. Foi até uma pregação que eu ouvi da Joyce Meyer, que ela falava que ela começou a fazer essa oração pedindo para que Deus ajudasse a encontrar se haviam mentiras em que ela estava acreditando. Porque às vezes a gente acredita em mentiras, né? E realmente, quantas pessoas vivem, às vezes, uma vida limitada porque tem tanta coisa na sua mente que a limita, mas são só mentiras em que ela tem acreditado. Então, às vezes, a gente fica ali acreditando em mentiras, e isso nos impede de fato, viver uma vida que a gente poderia viver, que nós gostaríamos de ver, porque existem mentiras dentro da nossa mente que a gente não sabe que está acreditando nelas. Então, eu tenho pedido a Deus que Ele... a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus pode nos libertar de qualquer mentira que nós estejamos acreditando. Só que às vezes a gente nem sabe que está acreditando em mentiras. Então você vai no automático. E aí se tornam ações, se torna uma forma de tratar o outro que enfim... acaba tratando mal as pessoas, agindo mal com as pessoas e nem sabe o motivo daquilo, né? Porque realmente você fica sobrecarregado. E isso me fez lembrar essa palavra aqui que sempre me ajudou e eu sempre gosto de relembrar ela, que diz o seguinte, em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Isso me lembra o que você estava falando, né? Sobre eu não preciso de muitas emoções. Na verdade... eu acredito que é ver beleza no dia a dia, ver beleza no cotidiano, né? Às vezes você pode até ter uma vida boa, mas se você não conseguir enxergar a beleza daquilo, né? Não ver que a vida ela é muito mais do que aquilo ali, você não vai conseguir desfrutar, né? E eu achei muito legal você falar sobre isso, sobre o quanto isso te trouxe paz. Você
ter essa leveza, né? Não ficar preocupada. Porque é isso. Eu percebo que as pessoas estão sempre buscando uma coisa a mais, uma coisa maior, uma coisa... E eu fico, gente, essa galera vai se cansar uma hora. Porque nós, humanos, somos eternos insatisfeitos. Ainda mais a gente vive numa sociedade capitalista onde a gente precisa sempre ter mais, né? Mas é porque precisam que a gente compre, que a gente consuma, seja o que for. Então a gente entra nesse ciclo, como você falou, sem perceber. E quando você vê, você tá consumindo milhões de coisas, não só coisas, objetos, mas... Informações, alimento, telas, né? Porque agora telas. E você não se dá conta. E aí você fica todo embarulhado, porque a quantidade de coisa que você absorve sem perceber... E depois você não sabe, porque você tá ansioso. Porque os jornais só falam de tragédia. Exatamente. Né? Nossa, eu não assisto. A gente eu é não invadido, assisto jornal. Eu também não. A minha mãe, ela é muito engraçada, porque toda vez que eu tô em algum lugar que está passando um jornal, eu só vem a frase da minha mãe na cabeça, porque a minha mãe fala, eu não vejo jornal. Eu olho assim na TV, só falta espirrar sangue na minha casa. Porque é só isso, né? E as pessoas têm se alimentado disso. Tem lugar que fica ligado no jornal o dia inteiro. Como é que você não vai ter uma ansiedade? Não, e eu ouço muito assim, mas você não se informa. Gente, não é porque eu não vejo jornal que eu não me informo. Eu escolho o que tipo eu de informação. Eu nem preciso ligar o jornal para as tragédias chegarem até mim, né? Não preciso. E eu acho isso, e querendo ou não, também é vendido isso, né? A informação que é vendida, que é o que dá mais ibope, enfim, é a tragédia. É a tragédia. Então tem um monte de coisa boa acontecendo e que ninguém fala sobre, porque não é interessante, né? O meu marido, ele fala muito isso, não vende. Não vende. É mais fácil você vender a tragédia do que você vender a benfeitoria. Então, assim, se 15 pessoas fazem coisa errada e 15 fazem certo, eles vão vender as 15 errada. Porque a certa, tá mais do que a sua obrigação. E não é. Mas dá exemplo, né? Não, eu tô dizendo assim, as pessoas vão olhar, mas não vai vender. Vai falar, é mais do que obrigação fazer isso. Mas o errado não. O errado vai vender. Então, e uma coisa que você falou que eu achei muito legal é que isso é uma coisa que até foi a pregação que a Débora me mandou ontem. Você falou que você encontrou propósito na vida quando você começou a se importar com o outro, né? E é muito sobre isso. Eu acho que a nossa vida, ela é feita para pessoas, para ajudar pessoas. Quando você fica muito centrado em si, você também fica muito cheio de si, muito cheio de ansiedade. E aí é isso, nada te satisfaz. Com certeza. Nada vai ser bom, porque aí a comparação começa. Esse meu copo aqui é muito bom, mas o dela é melhor. Eu preciso. E às vezes não é nem por inveja, mas são por objetivos da sua cabeça, de tanto ego que vai inflando. Então você acha que, eu alcancei esse aqui, mas agora eu mereço alcançar aquele ali também. Aí já vira uma questão de merecimento que a vida não é sobre isso, né? É tão bom quando você faz do outro. Eu tava falando com a Débora. É tão bom quando você vê que às vezes um pouco, o que pra você é muito pouco, pra alguém é tanto. E aquele teu, porque você olha assim, nossa, a pessoa tá feliz com isso. E você vê que a alegria é genuína. Isso é tão mais... Me dá muito mais alegria hoje quando vejo isso do que quando... Tanto é que hoje uma vez eu estava até falando com a Débora que eu entendo o nosso sogro, que ele fala muito... A vida não é só comer e beber, a vida é muito mais do que isso. E aí eu lembro que quando eu era mais nova, eu sempre gostei muito de marca, de coisas de marca, de saber, né? E aí eu falava assim tal, ele, Simoninha, a vida não é isso. Simoninha, a vida não é isso. E hoje eu realmente entendo. Eu ainda gosto, eu ainda quero, mas eu sei que a vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. Mas quando você encontra esse sentido, as outras coisas ficam sem graça. Tipo, eu comprei o melhor carro do mundo. Tá, vou andar do mesmo jeito que o outro carro andaria.
Ou não, às vezes você tem pra deixar dentro de casa, porque você não pode sair na rua com aquilo. Não pode nem sair com aquilo, não pode nem usar. Esses dias eu ouvi uma frase, foi nesse livro que eu falei pra vocês, da Bell Hooks, que é Tudo Sobre o Amor. Era bem assim, se o dinheiro trouxesse felicidade, não teria rico, milionário triste, né? Não, eu acho que a gente viu um estudo, não sei se foi o Alex que viu, ou alguém que... Não, acho que foi na internet que eu vi alguma pessoa falando que os índices mais altos de suicídio são entre os ricos, entre os milionários, não é entre os pobres. Sim. Porque o milionário ele tem tudo. Mas nada preenche o buraco, Mas né? nada preenche. E isso já é do ser humano, sabia? É por isso que nada externo consegue nos preencher, e isso é uma defesa do nosso cérebro, né? Uma vez eu vi um estudo que ele é muito interessante, que ele fala que o nosso cérebro ele é programado para se acostumar com as coisas. Por quê? Porque exige muita energia tomar decisões, exige muita energia você focar em algo, você prestar atenção em algo. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aí do carro novo. Você compra o carro novo, é novidade. Você vai ficar animado, teu cérebro vai falar assim, uau, um carro novo, você vai dopamina. olhar, você vai ficar, nossa, que demais. Porém, o nosso cérebro ele já é programado para daqui a 2 dias, e é bem pouquinho tempo mesmo, tá? Ele se acostuma muito rápido. Entrar no modo automático. Na terceira vez que você usar aquele carro, já não é mais novo. Porque o teu próprio cérebro, ele já meio que tira aquilo ali. O teu foco já não é mais aquilo já virou começa automático. A achar defeito. Isso aqui... Se nós prestássemos atenção em tudo, de fato... não teria energia para fazer as coisas que nós precisamos fazer. Então, o cérebro ele prioriza. Quais são as decisões que precisam ser tomadas? Né? O que eu preciso fazer? Então, existem decisões diárias que a gente tem que tomar que são muito mais importantes do que ficar prestando atenção no carro. Então, ele não vai mais prestar atenção no carro. Acabou. Eu comprei essa blusinha, linda blusinha. Segunda vez que você já usou, já é mais uma blusa no seu guarda-roupa. Seu cérebro não vai mais ficar emocionado, porque o cérebro não vai mais conseguir ver muito brilho naquilo, porque não dá. Porque você precisa poupar energia para sobreviver, você precisa pensar em coisas importantes. O que você vai se alimentar? Como é que você vai fazer? Esses problemas aqui que você tem para resolver, começa a resolver. Então, o teu cérebro precisa estar livre para pensar em outras coisas. Não dá para ficar pensando no copinho, né? Então, a satisfação, ela dura muito pouco com coisas externas. E o ser humano foi feito já tá prontinho ali para aquilo. Eu até vi o Thiago Brunet falando, ele fez um livro agora, que ele entrevistou vários milionários, né? E aí, para escrever esse livro, ele entrevista alguns milionários, ele entrevista várias pessoas, para entender os princípios que levam as pessoas a terem sucesso. E ele fez um estudo aí durante alguns anos, entrevistou várias pessoas, e ele fala sobre isso. Ele fala que ele tem amigos que são riquíssimos, milionários, e você chega na casa dele na hora do almoço, tá lá ele sozinho na cozinha, aquela cozinha linda que eu imagino, americana, aquela ilha gigantesca de 30 metros. Toda branca sozinho, pegando um peitinho de frango, ó, passando aqui na frigideirinha, botando no prato, pegando uma saladinha ali. Senta aí, vamos almoçar, uma comidinha assim, bem simples. Porque ele falou, cara, eu podia ter um chefe na minha casa. Eu podia ir todo dia a um restaurante Michelin, mas eu não faço. E eu não faço pelo meu próprio bem. Porque se eu começar a fazer isso todos os dias, eu vou me deprimir. O próprio milionário falou, eu vou me deprimir, eu não vou ter nada assim. A pessoa perde o porquê esperar de alguma coisa. Você vai num restaurante muito bom, você se arruma. Se você começa a fazer isso todo dia, aquilo ali vira só mais uma comida. E ele falou assim, eu não posso fazer isso. Ele pode ter dinheiro, mas ele não pode fazer isso, senão ele vai destruir o emocional dele. Curioso. Então, você vê que o ser humano realmente, se a gente tentar... E aí, quando a pessoa faz o oposto disso, vira exatamente o que ele tá falando. Quando a gente vê essas pessoas assim, aí eu posso estar julgando, né? Mas assim, quando você vê... Tudo bem que assim, Instagram é terra de ninguém, né? É tudo muito lindo. Mas assim, tem pessoas assim que vão postar, que postam aquela mesa posta todo dia, aquela fartura. Estão sempre muito arrumados, maquiados. Eu fico assim, gente, você almoça assim? Então, almoço é assim todo dia, aquela mesa. Claro, são pessoas pra enfim, fazer e tal. Mas aí você vê que aquilo ali é 1/3, se for 1/3, é muito 1/10 da vida da pessoa. E aí daqui a pouco você vê, tá deprimida. Porque realmente não vive isso, não vive o simples.
Porque o simples já não basta, mas o luxo também já não basta. Nunca é luxuoso o suficiente. Nós somos eternos insatisfeitos. Você vê essas pessoas que são milionárias, assim, mas que de repente perderam tudo. Aí você fala, como é que essa pessoa... não sobrevive. Mas como é que essa pessoa tinha tanto dinheiro e hoje ela não tem nada? Mas é porque o que é muito pra você, pra ele já não era muito. E aí já não é uma questão de viver, é uma questão de ostentar. Às vezes é pra si, o que é pior do que quando é pro outro. Porque se é pra si, você nunca vai estar satisfeito. Nunca. Né? E aí a pessoa anda sempre ansiosa. A Bíblia fala, não andeis ansioso com nada. Exatamente. Então, se você começa a ficar ansioso com o próximo, já é ruim. Mas se você é ansioso consigo, você não tem prazer na sua vida, você não tem prazer na quietude, sabe? No silêncio, no simples. Aí tem um buraco muito não ali. vai te satisfazer. Não vai. É verdade. E como a gente falou no início, né? Na Bíblia tem um antídoto para qualquer veneno que a gente possa estar tomando. Esse daqui foi um antídoto, ainda é, né? Foi o que me ajudou muito nessa questão de ansiedade. Quando eu estava me sentindo ansiosa, essa palavra aqui, ela foi um antídoto para mim. E eu queria concluir aqui falando ela, que é o seguinte, né? Que é o Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É de fato entregar na mão de Deus a nossa vida, buscar o reino de Deus, buscar o que eu faço todos os dias, que me ajuda todos os dias, é ler a palavra de Deus, é orar, é ter esse momento de comunhão, porque eu não sei o que o dia me aguarda, como fala que basta cada dia o seu mal, né? Então, a gente não sabe o que aquele dia tem reservado pra gente, né? Então, eu sempre gosto de manhã, né? Você falou, já deixa uma almofadinha do lado da cama. Já tem uma almofadinha. Já escorrega da cama também ajoelhando. Não preciso ficar com o joelho no chão, né? A gente tem a modernidade pra isso, né? Gente, não precisa também. Mas realmente, isso faz com que a gente não sabe o que vai encarar durante o dia. Então, quando eu leio, eu recebo aquele pão, o pão nosso de cada dia, justamente é o que eu preciso para aquele dia. E aí é o que realmente nos deixa em paz. É entregar na mão de Deus, confiar e ficar em paz. E às vezes eu acho muito engraçado, às vezes ele nos dá algo pro dia, é o pão nosso de cada dia. Mas às vezes o que ele me deu hoje, eu vou precisar daqui a 2 dias. Às vezes vai ser pro dia. Mas assim, aí às vezes eu lembro que teve um dia desses que uma amiga minha me ligou. Oi, Si, quanto tempo? Eu tenho pensado tanto em você, tá tudo bem? Aí eu, tá tudo bem, graças a Deus e tal, não sei o que, biriri, bororó. 2 dias, ou no dia seguinte aconteceu. Ela falou, eu tenho orado muito por você e tal. Deus mandou falar. Ui, perdão. E passou. Gente. Deus mandou falar e tal. Eu, obrigada. Ela, mas eu tô orando por você, tá? Eu, tá bom. 2 dias depois aconteceu um negócio comigo. E eu só lembrei dela falando, tá tudo bem com você? E na hora, eu lembro que normalmente quando acontece isso, meu pai que é assim, ai filho, eu sonhei com você. Eu falo, ai pai, ora então, sonhou comigo, pai já sabe, né? Meu pai é batata. Minha mãe me liga, filha, teu pai falou que sonhou com você, tá, acontece sempre alguma coisa logo depois. Eu falo, ai, ora mais. E aí quando ela falou, eu peguei e falei assim, meu Deus, eu já vou orar, porque se o senhor não mandou recado pelo meu pai, mandou recado pela amiga. E aí quando aconteceu, eu lembrei aquilo, e eu lembrei exatamente dessa passagem, porque na hora eu falei, ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Tá tão bem. Aí tem não andei ansiosos por nada. Aí ele, calma, não fica ansioso, basta cada dia seu mal. Se preocupa com o dia de hoje. Exatamente. Né? Mas eu precisei dessa passagem 2 dias depois. É verdade. Então, esses dias foi a mesma coisa. Deus me deu Tava no meio de um caos. Tava um caos no WhatsApp. Problema, resolve. E aí eu lembro que eu ia fazer uma reunião com umas meninas. E aí eu
pensei, né? O que eu vou falar, né? E aí me veio a passagem do que depender de vós, tem de paz com todos. E tava um caos. Olha, tava um caos. E aí veio no que depender de vós. Aí eu falei, eu vou falar isso com elas. No dia à noite, aconteceu um problema. Eu recebi uma informação no WhatsApp, um problema, assim, horrível para resolver. E aí, a minha vontade era de matar a pessoa. E aí, na hora que eu comecei a querer, tipo assim, olha só, olha fulano, olha o que aconteceu. Poxa vida, que não sei o quê. Na hora que eu fui mandar a primeira mensagem... Do que depender de vós, tem de paz com todos. Aí eu... Eita, é pra mim. E aí, aquilo já me desinflamou, porque eu tava muito inflamada. Te desarmou. Me desarmou, porque no que dependesse de mim. Então, se eu passasse a informação do jeito que eu recebi, eu ia inflamar outras pessoas. Sim. E no que dependesse acaba, né? de mim, não haveria paz, haveria guerra. É. E aí, eu falei assim, caramba, né? Então, assim, Deus, ele me deu uma coisa de manhã, eu achei que fosse ser para pessoas e, na verdade, era para mim. Então, às vezes, ele vai nos dar pro dia, às vezes ele vai dar pro dia seguinte. E a gente tem sempre que estar atenta a isso, né? Era isso que eu ia falar, porque você estava atenta, né? Tem uma filósofa que eu gosto de ouvir muito, que é a Lucilena Galvão. Ela tá mais conhecida agora, você conhece? Conheço. Eu não conheço. Que ela falou, eu ouço muitas palestras dela, e teve uma que ela falou assim, as duas invenções mais maravilhosas do homem, a roda e colocar a culpa nos outros. Porque é isso que você falou, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de olhar pra gente, né? E quando me incomoda, assim, é claro que eu não sou perfeita, nem tô aqui pra ser, né? Eu sou humana, na verdade, tô aqui pra me melhorar. E ninguém é perfeito. E às vezes as pessoas têm culturas diferentes, famílias diferentes, foram criadas de formas diferentes, pensam diferente. E às vezes as pessoas me incomodam, claro que me incomodam, né? Mas, gente, eu não tenho nada a ver com isso. É claro que eu preciso me colocar. E aí, esses dias eu fiquei pensando, né? A diferença de reagir para responder, né? Porque reagir, eu tô devolvendo, eu tô sendo reativa, né? Eu tô devolvendo o que o outro me deu, talvez até com mais força e intensidade, né? Agora, responder, não. Né? Responder, eu posso responder educadamente, colocando um limite, falando que eu gosto, que eu não gosto, né? Não, assim, eu não gosto. E com educação, né? É porque a gente leva muito... E eu vejo isso por mim, né? Eu recebi uma coisa que eu queria dar para as pessoas. Mas se eu não tivesse a humildade de ver que aquilo era para mim... Primeiro, né? Antes do outro, porque a gente tem muita... Você escuta uma pregação, é pro outro. Nunca pra mim. Você leu tinha que estar ouvindo isso aqui agora. Exata, não é você que tá ali ouvindo, mas era o fulano que tinha que estar. Deus levou você, aconteceu aquilo com você, mas era o fulano que tinha que estar aqui ouvindo. Quantas vezes a gente já não fez isso? Então, quando a gente aprende que, antes do outro, você é pra você. Eu lembro que quando eu falei isso, aconteceu caos na reunião, uma começou a falar da outra, assim, tal. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, no que depender de vós, tem de paz com todos. Teve uma hora que eu já tava repetindo assim, meu Deus, no que depender de vós. Porque é isso, se eu quiser levar isso pra mim, eu vou conseguir. Então, no que depender de mim. Tanto é que a Bíblia fala, no que depender de vós. Porque a gente sabe que não depende do outro. Então, se você quiser brigar comigo, você vai brigar sozinha. E aí a pessoa fica até constrangida às vezes, né? Exatamente. Só vão brigar dois... como é que é o ditado? Quando não quer, dois não brigam. É isso. A gente tá boa de ditado hoje, né? Ninguém acertou um até agora. Mas é isso. Se o Alex, eu sou muito reativa. Meu marido é... Mas eu tava brincando que ele é namastê e eu sou namastreta. E aí, eu lembro quando eu era novinha de casada, a gente tava até falando de início de casamento, eu tenho 15 anos de casada já. E aí
irritada, querendo brigar, né? A mulher tá sempre querendo arranjar um negocinho. E aí ele virava pra mim e falou assim, eu não vou brigar com você. Gente, que ódio que isso me dava. Eu não vou brigar com você, você vai brigar sozinha. Eu não vou brigar com você. Mas a gente não brigava. Eu brigava sozinha, literalmente. Porque ele não pegava pra ele. Exatamente. Às vezes era uma coisa hormonal que você tava precisando. Ele tinha essa sabedoria. Era essa fome. Era essa fome. Gente, hoje em dia eu falo pro meu marido. Meu marido é o único que me escuta falar isso. Acho que eu nunca falei pra ninguém, assim, falando eu agora. Agora. Não, a partir do momento que eu falo, eu estou com fome, eu não me responsabilizo pelos próximos 10 minutos se não chegar algo até a minha barriguinha. Se eu falei, eu tô com fome, se ele não me alimentar, eu não me responsabilizo. Aí já é problema dele, aí foi ele que provocou. Eu não me responsabilizo pela birra que vai vir depois. Mas eu descobri que grande parte da minha irritação vinha por isso, porque eu me colocava nesses lugares de fome, de cansaço. E eu falei, cara, pra que eu faço isso comigo? Quando eu vejo, eu tô furiosa, né? Uhum. E porque eu tô com fome. Por que eu fiquei tanto tempo pra chegar no momento de auge da fome pra estourar? Aí, hoje em dia, eu começo a sentir uma fominha. Eu já falo, não, peraí, cadê? Eu vou comer um negócio. Porque eu chegava nesse lugar. Mas eu já não me coloco mais nesses lugares de desconforto. Porque dá irritação. Qualquer desconforto. A Kekel que aparece do nada com uma castanha. Com alguma coisa. Mas isso, a falta de sono, de descanso, de desligar a cabeça. Tudo. Às vezes a pessoa ela quer tanto ser produtiva que isso a torna improdutiva. Ou a torna produtiva, porém, a que preço, né? Ao preço de ficar explodindo com todo mundo. Então não vale a pena. Então, realmente, às vezes a gente resistir, ter um autocuidado, se olhar com carinho, cuidar das suas necessidades, descansar um pouquinho a cabeça. Isso mesmo vai levar a uma produtividade que você queria. Mas às vezes atropelar essas partes faz com que a gente faça, mas a que preço, né? O preço às vezes da nossa saúde, às vezes de, enfim, maltratar os outros. Maltratar os outros. Porque a gente tá se maltratando de alguma forma, né? Isso, automaticamente, verdade. quando a gente tem um cuidado com a gente, eu tô dizendo isso porque é o que eu tô trabalhando. Não que eu já esteja assim, mas eu já fui muito pior. Então, hoje, eu começo a perceber como é que eu tô me sentindo, o que eu tô precisando. E às vezes, sei lá, minha família mora longe. Às vezes eu tô com saudade, às vezes eu tô, sei lá, tô me sentindo sozinha, não sei o que é. Aí eu paro. Aí, o que será que é? Eu boto uma música, eu faço uma comida gostosa. Eu cuido de mim. Sim. E a partir disso, eu vou conseguir cuidar melhor de outra pessoa, né? É verdade. Exatamente. Porque eu tô cuidando de mim. Exatamente. É verdade. É verdade. Ai, Ju, foi demais o nosso papo. Ai, sério, eu amei. Não, e pensa num papo que rendeu, Gente, pior que eu tô pensando, eu falei, será que teve nexo isso? Teve sim, a gente vai conversando, quando a gente vê no final pronto, fica redondinho. O produto fica bom. Mas, é sério, foi muito legal, muito bom ter você aqui, você é uma pessoa muito querida. Contem comigo, gente, sempre que vocês precisarem. Ai, que Deus abençoe você, essa jornada. Obrigada. Queremos ver de novo você aí nas telinhas. Muitos papéis. Olha aí, tão querendo. Muitos papéis. Não, mas eu quero mesmo, Sim. gente, porque Eva... Não, foi marcante. Sei que você fez vários papéis, mas foi não muito tem lindo. como, Foi não muito tem marcante como. pra mim. Também. Inesquecível. Mas muito obrigada mesmo por você estar aqui. Obrigada a vocês, meninas, por essa oportunidade, pelo papo, por esse alimento, né, espiritual, a troca. É tão bom, né? Foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo. Eu amei, de verdade. Eu também. E sucesso pra vocês. Obrigada. E queria agradecer aqui, antes da gente encerrar, queria fazer um agradecimento pra Brooklyn, que é a Brooklyn Creative. É verdade. Que é o estúdio aqui onde a gente grava, e eles são uma casa aqui pra gente. Eu tava até falando com a Ju que é muito acolhedor. E a gente ama estar aqui gravando. É um lugar que a gente fica livre para conversar.
E, enfim, é uma segunda casa mesmo Com pra certeza. gente. Então, Uma muito delícia. obrigada, equipe da Marilena. Brooklyn. Também quero agradecer. Hoje não estamos com a nossa tábua de frios, É mas estamos verdade. aqui com a nossa aguinha saborizada que as meninas da Roane providenciaram. É sempre uma delícia, sempre, literalmente Sempre, uma delícia ter vocês literalmente. aqui. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Ju. Obrigada, Obrigada a Ju. E, vocês. gente, muito obrigada. Obrigada, Obrigada. Simone. Agradecer a Deus, né, É por verdade. esse dia maravilhoso. É verdade. E obrigada a vocês que estavam aí acompanhando a gente. Muito obrigada e até o próximo. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.